Fala pessoal, mais um episódio do podcast Theo Hayashi. Eu sou Theo Hayashi, estou aqui com vocês e hoje eu tenho uma convidada especial. Estou com a prefeita de Bauru, Suelen Rosim, jornalista de formação, mas mais importante é que ela é uma seguidora de Cristo, discípula de Jesus e está fazendo um trabalho incrível lá em Bauru. Suelen, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Theo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, um privilégio, viu, gente? Então, muito obrigada aí pelo carinho, pelo convite e poder dividir um pouquinho da minha experiência com você, dos desafios, né? Como eu sempre falo, dos desafios da vida pública. E eu que agradeço vocês terem vindo, né? Tô com o Lira aqui também, né, Lira? Dá um oi aqui. E aí, galera, tudo certo? Diretamente de Caruaru, Pernambuco. Então, hoje eu queria conversar com você sobre algumas coisas que são um pouquinho polêmicas. Não tem problema não, né? Não tem problema. E você é muito jovem. Quantos você tem? Eu tô com 33, assumi a prefeitura aos 32, né? Quer dizer, 32 anos de idade, primeira prefeita... A primeira mulher. Primeira mulher. A primeira dama que não é porque é esposa do prefeito. Ah, é verdade. A primeira mulher, aí. depois de muitos anos, assim. Acho que é um desafio ter sido eleita a primeira mulher, mas também é uma responsabilidade, viu, Theo? Você é mais jovem a ser prefeita lá, você sabe? Porque 32 não, acho que jovem. Então, teve uma pessoa que assumiu um pouco mais jovem do que eu. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a gente teve um mas caso 32 assim. Você assumiu bem cedo, né? Bem cedo. E, cara, você já saiu já de cara enfrentando uma pandemia. Eu e o Dória? Também, os dois. A pandemia e o Dória. Eu quero escutar falar sobre isso aí, porque acho que o povo está um pouco curioso. Me conta um pouquinho aí, o que aconteceu nesse negócio lá da pandemia, do Dória, o que era... Na verdade, eu sempre falo que não era nem o fato específico da pessoa, mas era o momento que a gente estava vivendo. Você falou bem, eu assumi a prefeitura na época, a gente estava num segundo momento aí da pandemia, já tinha um ano bastante desgastante por conta disso. E por mais que a política tenha levado, em alguns momentos, a pandemia a um ambiente político, nunca foi, né? Eu falo, a pandemia, ela não é brasileira, ela não era bauruense naquele momento. E em nenhum momento você vai pensar só na pandemia e não enxergar como um todo. Eu falo na condição de prefeita, e quando eu assumi foi basicamente isso, e o que me fez levar em consideração, tomar algumas atitudes em Bauru diferentes do que o governo do estado havia feito naquele momento, era a vivência que eu tinha na rua, né? Porque o prefeito está ali na linha de frente, então você encontra muito a população no dia a dia. Então, automaticamente, você tem muito mais acesso ao que a população precisa. E nunca foi tratar a pandemia como se ela não acontecesse ou não era algo a se preocupar. Pelo contrário, a gente perdeu muita gente, infelizmente. Sim. Mas não, de maneira alguma você teve... assim, eu acompanho pelas redes, né? Mas só que também aparecia de vez em quando uma matéria tua, tal, na imprensa. De maneira alguma, na nossa conversa, eu peguei essa impressão de negacionismo. Não, né? Pelo então, contrário. Obviamente, você estava... É que nem a gente fala, você é filha de pastor, né? Eu também sou. A gente cresceu na igreja, você escuta muitas vezes que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Político tem que ter cheiro do povo, né? Tem que ter, exato. Então você pegou esse conceito que a gente tem na igreja e se leva para as ruas. Não tem e como, você não tem como viu separar, a necessidade, né? Exato, a necessidade. Então, a gente via um momento de pandemia já bastante extensa. Então, eu vou pesar saúde e economia. Como que eu vou dizer para quem faz minha unha, olha, o seu trabalho não é essencial se ela precisa se alimentar disso, ela depende e a galera tá desse trabalho. Né? Exato. Então, assim, pode não ser essencial fazer a minha unha para mim. Mas o dinheiro para ela para quem faz é essencial. Então, chegou um momento da pandemia que eu não tinha como chegar e falar, olha, o seu trabalho não é essencial, mas, prefeita, eu não consigo colocar comida na minha mesa se eu não tiver a oportunidade de trabalhar. Então, eu sempre defendi que o trabalho tinha que ser preservado, e que a gente precisava encontrar o equilíbrio entre saúde e economia. Porque um prefeito se depara todos os dias na prefeitura, e todos os prefeitos e prefeitas vão se identificar com isso, a gente tem que ouvir todos os lados, você tem que realmente atender todas as demandas. Eu falo, se eu fosse só uma especialista em saúde, a melhor posição minha seria estar no hospital atendendo e socorrendo pessoas. Mas Sim. na posição de prefeita, eu tinha que realmente ouvir as demandas da população. Muita gente perdeu emprego, muita gente sofreu. Então, eu batalhei muito
para dar a melhor estrutura em Bauru possível, Sim. mesmo muitas das coisas não serem da minha alçada, que é alta complexidade nos hospitais, então em nenhum momento eu fechei os olhos para a Sim. pandemia, mas eu optei em manter Bauru aberta num período ali da pandemia. Não, e e aí, eu acompanhei por longe, assim, foi um trabalho excelente. exato, a gente tentou dar o equilíbrio, montando leito, correndo atrás, atendendo a população, mas também dando a oportunidade do trabalhador conseguir ganhar o seu sustento todos os dias. Então, para Bauru, isso refletiu muito. E, ao mesmo tempo, de certa forma, o lado começou a falar, ele é negacionista, né? Sim. Ela está ignorando a pandemia, ela não está respeitando, ela só pensa na economia e não na saúde. Então, muitas críticas surgiram. Mas eu sempre me posicionei e falei, eu vou defender quem me colocou no cargo, e eu defendo a cidade. Por isso que acabou criando, aí, de certa forma, não é uma desobediência da prefeita, mas é um conhecimento de causa, é um conhecimento das necessidades do seu povo naquele momento. E você estava conversando aqui logo antes de começar a gravar, que assim, ela, para quem não sabe, é jornalista, então ela estava sempre do lado da cobrança dos líderes do poder público, e agora ela está recebendo a entrevista da imprensa para cima de você, né? É diferente. Mas me conta um pouquinho assim sobre tua trajetória, porque você não veio da política, né? Não. Você assim, você é, querendo ou não, uma outsider, né? Então vem de fora porque você estava trabalhando na Globo, tranquila. Exato. Bem tranquila. Eu falo que eu estava num ambiente muito mais confortável, né? De muito mais conforto, no melhor momento da minha carreira, no momento que eu estava muito feliz com o que eu estava construindo, já muito mais madura profissionalmente, num emprego que me dava uma total estabilidade. Então, a política ela veio em decorrência, lógico que uma base familiar, isso foi fundamental, a gente sempre discutiu política em casa, sempre foi uma preocupação dos meus pais em nos trazer a importância do voto, a importância de você viver numa sociedade em que você tem que aprender a fazer as suas escolhas. Isso aqui era uma coisa assim que vocês discutiam assim na mesa de jantar? Sempre, sempre. Sempre foi uma coisa que que nós aprendemos desde muito cedo, nós somos em 3 em casa, eu, Tainara e o Samuel, que tem 13 anos. Então, meus pais sempre deixaram isso muito claro pra gente, né? Quer dizer, então, assim, desculpa, mas isso não é raro. Isso é raro, não é muito comum, né? Não, As não é muito famílias comum. discutirem. Querendo ou não, você teve indiretamente uma educação política vindo de dentro de casa. Sim. Né? Assim, isso é muito raro. Hoje eu fico vendo assim, por talvez na internet, redes sociais, tudo mais. Hoje o jovem está mais politizado, mas pelo que você está me falando, assim, isso aí é uma cultura da tua casa. É uma cultura de casa, e naquela época se falava muito pouco sobre o assunto, né? Não era um debate em sala de aula, mas dificilmente isso ia para o âmbito familiar. Então, não era só os pai e a mãe tá indo votar, né? Sim. Não, era por que eu estou indo votar. Então, assim, tinha muito essa preocupação de trazer esse esclarecimento. Lógico que hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com a comunicação sendo um pouco mais fácil, a gente tem uma tendência aos jovens começarem a entender um pouco mais. Mas eu ainda acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Porque a nossa geração de hoje, ela precisa entender que ela vai definir o futuro das próximas gerações. Sim. Então, a gente tem essa grande responsabilidade. Mas, ainda assim, a política na minha vida era muito mais nesse campo de conhecimento, a profissão em si, enquanto jornalista. Como você disse, eu saí da posição de cobrança para ser cobrada. Sim. Então, não era um lugar que eu me imaginava. Mas eu entendo a política hoje como uma missão. Você trabalha com missões, se dedica a isso, sabe? Às vezes Deus nos chama para ir para um outro país, para você levar o evangelho para lugares que ainda não tiveram acesso. E eu também tinha muito esse desejo no meu coração de ir. Eu tinha me programado que assim que eu terminasse o período, um período sabático que eu ia tirar da televisão, e que eu ia fazer missões fora. Você queria ir para onde? Eu tinha... Ou você sentia de Deus algum país? O objetivo principal, inicial, era ir para a África, né? Moçambique, enfim. A gente tinha um trabalho da nossa igreja lá, temos, inclusive. Vocês já fazem já faz um trabalho lá pela igreja, e eu queria ir a campo. Então, eu tinha me programado, inclusive, para ir para fora do Brasil para aprender inglês, enfim, melhorar algumas questões em comunicação. E
englobar missões nisso, né? Que legal. E aí, ao mesmo tempo, Deus me chama para uma missão que eu jamais imaginava que eu estaria, que é a política. Então, eu entendo hoje que a política, para mim, é uma grande missão. É o meu campo Então, missionário. Com certeza, com Né? certeza. A gente fala aqui no Dunamis, né, que assim, para você discipular uma nação, você tem que entender assim, a gente faz uma divisão na sociedade em 7 esferas. Não são 7 montanhas, são 7 esferas, até porque montanha traz uma conotação de poder, de opressão, né? Então a gente prefere a terminologia 7 esferas. Outros falam montanhas, tudo bem, mas enfim, a gente enxerga a política e o poder público com uma dessas esferas, né? Exato. E é um lugar assim, onde por muito tempo a igreja evangélica pensou que era tipo, é o lugar do demônio. Então, sai de lá. Daí, no final das contas, a gente entregou tudo pro demônio mesmo. Então, agora a gente tem que retomar. Exato. Eu uso sempre um exemplo, eu falo sempre que a cadeira nunca vai ficar vazia, seja em qual esfera for. Se você for uma prefeitura, ou como um vereador, ou você vai para sair para um deputado, sempre alguém vai ocupar. Sim. E ao longo dos anos, mesmo o assunto sendo tratado em casa, quando a gente ia para a igreja em si, se falava, olha, igreja e política não se misturam. Você ainda sente isso? Não, de jeito A galera nenhum. falando... Não. Você sente ainda o pessoal pensando assim? Ainda tem uma... Só faltou Suelen ser jogadora de futebol. Porque política, religião Futebol não e rola, futebol, gente. que é as 3 coisas que nunca se misturam. Não se misturam. Nunca se mistura, Depois a gente exato. quer falar de futebol, a gente vai falar do Noroeste, lá do Bauru. Mas enfim... Mas assim, eu falo sempre, essa questão política que muita gente ainda fala, eu ainda percebo que existe uma certa forma, uma resistência, falar, a igreja não tem que se misturar com isso. Eu falo, falar que política e religião não se mistura é você ir contra a própria palavra. Sim. Homens e mulheres, inclusive, que foram fundamentais para mudar uma geração e para serem decisivos. Esther, José. Então, a política é um lugar que o cristão jamais deveria ter saído. Porque a partir do momento em que a gente se torna omisso, a gente passa a se alimentar daquilo que as pessoas querem que a gente se alimente. Enquanto, na verdade, a gente tem a opção de escolher. Né? Então, essa história de você pensar em ser igreja, viver a palavra, eu quero ser luz, mas você quer ser luz na luz, é muito mais fácil, né? O difícil e o transformador é você ser luz na escuridão, você pegar um ambiente que ainda não teve a oportunidade de viver o evangelho como exemplo, porque o exemplo vai falar muito mais do que as nossas palavras. Sim. Então, as pessoas hoje, por me conhecer, que legal, me acompanham, mas quando elas têm a oportunidade de estar comigo, elas começam a entender um pouco mais de quem eu sou. Então, a igreja precisa compreender que nós somos uma ferramenta de transformação. Né? Então, não tem como. E se você falar politicamente, eu não vou me envolver, eu não vou votar, eu vou votar nulo, eu não vou participar disso tudo. Eu falei, tudo bem, mas aí aquilo que prepararem, você vai ter que se alimentar e vai ter que você aceitar. não votar, você votar nulo é você permitir um vácuo, né? Exato. Eu escutei, acho que ontem, um amigo meu falou assim, uma frase que nem é dele, mas enfim, ele falou, o poder eficiente não permite vácuo. Eu fiquei pensando, cara, a gente está vendo muito lugar com muita escuridão na sociedade porque a igreja permitiu o vácuo. Né? Então, que você pega assim, reforma protestante, 500 anos atrás, você via uma igreja acordando para começar a realmente permear a sociedade, e até hoje, o que a gente conhece de civilização ocidental é fruto daquilo. A gente não tinha vácuo antigamente, assim, especialmente uma herança da reforma protestante, na educação, na saúde. Você via princípios bíblicos na política, na economia. Você via princípios bíblicos na arte e entretenimento. E não estou nem falando de música gospel ou cinema gospel. Estou falando assim, a cultura, as artes no modo geral. Você via assim, as impressões do reino. Então, isso que você está falando assim, é verdade. Você ser luz, onde já tem luz é fácil. Mas você tá assim, no meio, eu brinquei lá antes, falei, você tá no meio de assim, cilada, né? Então você tá tendo que ter, assim, ser ninja, assim, meio que víbora, cobra e você tem que... Você tem que viver a palavra, você tem que estar à disposição de tudo para todos e, ao mesmo tempo, você tem que tentar manter, diante disso, os seus princípios. E o meu desafio, basicamente, é esse. Então, quando você vai para uma prefeitura, quando você governa, você tem que governar para todo mundo. Sim. É o que as pessoas esperam de mim, né? Quando você está numa campanha eleitoral, você acaba tendo gosto desse candidato, gosto desse. Mas a partir do momento que você tem alguém eleito, aí você tem que cuidar da cidade como um todo. Eu não tem como dividir a cidade em pessoas que gostam de mim e as que não gostam. Exato.
Eu tenho que governar para todo mundo. Todos. Então, esse é um desafio, mas eu acho que é um desafio que a gente, como cristão, a gente tem que desejar e aceitar, né? Porque nós, quando a gente fala de ser ferramenta de transformação, é para você mudar aquilo que está estagnado. Então, eu estava na minha zona de conforto, no melhor momento da minha vida. Tua carreira jornalística? Jornalística, Isso assim. aí é um paradoxo. Tá, o meu lugar mais confortável é dentro da Globo. Mas explica isso pra gente. Então você trabalhava na Globo? Eu trabalhei por 8 anos na afiliada da Rede Globo, né? E sempre mais pro interior. Me formei, era um sonho trabalhar em televisão, eu sempre gostei muito, eu sempre achei fantástica a comunicação de fala, de informação e visual, né? De você poder contar e mostrar para as pessoas. E foi um momento muito especial e de muito aprendizado. Lógico que eu vivenciei um momento em que a comunicação era muito mais imparcial, né? A gente sempre falava assim, uma das coisas que eu aprendi na faculdade... Então, naquela época não era parcial, é isso que você está falando? Ou como não, que é? Na verdade, na minha época, e não faz muito tempo, né? Mas, assim, quando eu entrei para a faculdade, a gente já... Uma palavra que a gente sempre ouvia dos professores. No jornalismo, nós precisamos ser imparciais. A gente está aqui para ouvir os dois lados. Aqui a gente não está para... é a teoria, né? Exato. A gente não está para dar opinião, a gente está para informar. Isso é o que eu aprendi na faculdade. Depois, quando eu fui para a rua, eu consegui administrar muito bem, mas foi uma escolha minha. Então, eu sempre fui uma jornalista que procurou ouvir os dois lados e não tentar expressar a minha opinião a respeito daquilo. E você ficou fazendo 8 anos? 8 anos. E aí eu cheguei no momento da carreira, assim, que eu queria realmente fazer uma pausa. E aí, nessa pausa, a política entra na minha vida. E hoje, falando um pouco de modo geral da imprensa, acho que para mim fica um pouco mais confortável, porque eu, estando e entendendo o mundo jornalístico, eu consigo administrar muito melhor isso, até mesmo na hora de comunicar aquilo que eu preciso comunicar no meu governo. Então, desde que você largou a carreira jornalística para abraçar a carreira política, você vê que uma grande mudança. Estão imparciais. Parciais, né? Acho que isso, parciais. A imparcialidade era muito mais visível, muito mais tranquila para mim. Hoje a gente percebe que existe uma parcialidade muito maior, né? Então, eu tenho uma dificuldade em acreditar na imprensa. Então, quer dizer, eu não estou exagerando. Não, eu acho que assim, existem veículos e veículos de informação, né? A gente tenta não... Eu falo assim, você precisa procurar boas fontes. Eu tenho muitos colegas, enquanto jornalista, muitos profissionais excepcionais. O que a gente tem hoje, e eu falo sempre para todo mundo, é você procurar a melhor fonte. Então, né? Hoje, como é que você pega a tua notícia? Acho que as redes sociais, elas nos ajudaram muito, né? Tem um lado... Você fica no Twitter, assim, pegando toda a notícia? É um ambiente que eu procuro mais, né? É um ambiente que eu no dia a dia, lógico que a minha rotina de trabalho é muito maior, então às vezes eu consigo só no final do dia dar uma olhada em tudo que está acontecendo fora de Bauru, né? Mas se você parar para pensar, de quando eu iniciei para agora, o que a gente percebe? A gente tem muito mais opções. Você tem blogs, você tem... Por exemplo, se alguém tem alguma dúvida com fake news com relação a mim, o melhor lugar para ela procurar é a minha rede oficial. Porque lá eu vou me pronunciar, então tem a Suelen dizendo que, de fato, isso aconteceu ou não aconteceu. Né? Então, hoje, as pessoas elas podem buscar a melhor informação. Procurar a imparcialidade que a gente tanto deseja em falar, olha, porque existe coisa que você e existe coisa que você acerta. Tem muita coisa que está dando certo no nosso governo, mas tem muita coisa que eu ainda tenho que fazer. Uhum. Então, você também tem que falar o lado difícil. E eu procuro comunicar, inclusive, o mais difícil. Então, né? Eu não vou te pôr em saia justa, mas eu vou falar para você a minha opinião. A minha opinião é que nessas eleições que estão vindo, até as redes sociais vão ser bem monitoradas. Então, que nem até aquilo que talvez nas eleições passadas a gente tinha como uma coisa, uma fonte pura, eu não sei quão puro vai se tornar ou será. Saber. Exato. Eu concordo com você que a gente não consegue saber o que vem pela frente. Né? Porque por mais que a gente tenha uma liberdade de publicações daquilo que é nosso material, você entra na sua página, você entra numa live, você está mostrando o que é você, que é o seu conteúdo, nem sempre o seu conteúdo pode ser entregue da forma com que você gostaria. E aí sim que eu acho que vai ser o nosso desafio, é entender como vai ser o comportamento das redes sociais na política. Porque tem que entregar para todo mundo. Você já sentiu as tuas redes serem boicotadas? Senti principalmente com relação ao engajamento, né? Então, assim, quando é um tema um pouco, um tema ríspido, então a entrega
a gente tem a sensação que o seu conteúdo demora muito mais para chegar em todo mundo, né? Então, isso eu percebo claramente, assim, que Quando existe uma dificuldade muito maior de se comunicar e o seu conteúdo chegar para todo mundo. Eu acho assim, ó, quando a gente fez The Sen Brasil... Eu estava lá aqui no Brasil. Você estava em qual Sim. estádio? Eu preciso até contar uma coisa que eu não comentei com vocês agora antes, mas eu vou dividir aqui. Aham. Eu estava decidindo ainda sair candidata, enfim, estava estudando a possibilidade de sair candidata a prefeita, e eu me lembro que eu tinha que decidir muito rápido, né? Tinha um prazo, e eu, no meio daquela correria, falei, eu vou no Descende e vim. Você veio pro Morumbi? Eu vim no Allianz Parque, isso. E aí a gente veio com uma turma da igreja e eu falei, olha, eu vou me desligar dessa coisa de política, porque eu preciso pensar com muita calma, é uma virada de chave, e eu vim. Foi maravilhoso, assim, foi sensacional, viu, gente? E uma das palavras, não sei se vocês vão se lembrar, mas foi da importância dessa geração ocupar lugares estratégicos. Isso. Então, o Descende, para mim, foi uma das grandes respostas, porque eu fugi um pouco do ambiente político e quando eu chego no Descende Brasil, se depara você com tem que ocupar lugares estratégicos, você tem que ocupar lugares na política. Que da hora. Deus pode te levar para cargos que você um dia nunca imaginou estar. Aí eu falei, gente, eu olhei para minha mãe e falei assim... né? E agora, né? Porque... Que da hora. Eu entendo a política como uma missão. Então, assim, foi fundamental. É um grande testemunho. Eles estavam comigo. Minha mãe falou assim, você fugiu do tema e Deus te trouxe para um lugar que está dizendo que você, enquanto jovem, se você quiser realmente fazer diferença nessa geração, pode ser que Deus não tenha para você uma ida para um outro país. Mas Deus queira que você fique no seu país de origem, mas que você cumpra a sua missão. Então, eu sempre falo assim, eu me sinto... não uma prefeita, eu me sinto uma missionária disfarçada de prefeita, né? Não, porque a política é um campo missionário. É um campo missionário, porque você tem que realmente abrir seu coração, não ficar apegada a sua reputação, preocupada com o que as pessoas vão falar, não pode ter dificuldade com críticas, porque é um lugar em que você vai ser confrontado, em que você vai ser criticado, em que muitas pessoas vão amar você, mas outras pessoas vão querer te derrubar para ocupar o lugar que você ocupa hoje. Sim. Então, você não pode ter esse medo de avançar e se doar. Então... Mas mas que da hora que você estava lá no Allianz Parque. Eu sei de uma coisa, 2 dias depois, foi dia 8 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro, eu tenho certeza que os caras me boicotaram no Instagram. Totalmente. Vinha num crescimento, cortou. E ficou, sei lá, 18 meses. Estagnado. Exato. Eu estava comentando agora, vindo de viagem, eu falei assim, olha, eu comentei agora há pouco, eu falei, você vê uma quantidade de pessoas que continuam te acompanhando, você está vendo que as pessoas estão te seguindo, mas não sai. É como se chegasse um teto ali e nem todo mundo conseguir chegar à sua informação, que é aquilo que eu te falei. Você... pode escolher o melhor horário que for. Ele vai entregar o conteúdo que ele acha que tem que entregar. Não, eu não estava mudando nada. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que parou. Totalmente. Então, quer dizer, era a mesma coisa, os caras pararam. Então, quer dizer, eu sei, eu não posso falar que eu sei porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas eu imagino que nessas próximas eleições vai ter muito disso. E principalmente politicamente, porque antigamente a gente tinha a campanha eleitoral, né? Você tinha a campanha de rua, os panfletos sendo entregues. A mudança na política é total agora, nessa era da internet, porque você nem investe mais em material que você vai entregar na rua, você entrega tudo online. Sim. E aí o desafio você tem um custo para fazer isso, e o desafio de um fake news que acaba tendo uma proporção muito grande pode estragar uma campanha, né? E, ao mesmo tempo, você realmente não conseguir levar a sua mensagem para todo mundo. Então, conforme o tema político, a gente não compartilha. Então, tem muita gente que... Eu tenho grandes amigos que têm sentido isso. Postar foto com fulano, ciclano, pronto. Daí, já falar alguma coisa de aborto... Pronto, eles já vão clipar você. Mas, eu queria... Então, a tua trajetória era você vindo de uma carreira jornalística, entra na prefeitura e daí já começa a vir os ataques para você, né? Porque você tem um estereótipo que as pessoas batem o olho para você e
jovem, jornalista, negra, mulher, com certeza da esquerda. O pessoal Né? costuma normalmente enxergar dessa forma, tanto é que no começo depois que, enfim, todo o trajeto que eu tive na campanha e alguns atos racistas que aconteceram na época. Conta pra gente o que pouquinho antes que aconteceu. Eu assumi. sei que aconteceu, mas o pessoal que tá escutando a gente não sabe. Exato. Na verdade, quando eu estava no dia da eleição, eu recebi algumas mensagens de grupos falando que se eu ganhasse a eleição, Bauru ia ser governada da senzala. E Nossa. além de outras mensagens bastante pesadas na época, eu tomei todas as providências necessárias. Enfim, Isso descobriram foi no final, dia da eleição. bem no dia da eleição, né? Era perto do horário do almoço, mais ou menos. E aí as Então os caras mensagens falaram que se chegaram. você ganhasse a eleição, você governaria Bauru a partir da senzala. Da senzala, exato. Então, além de Nossa. outras questões... Isso aí a gente tá falando o quê? 2021, né? Exato, a prefeita vai ter esse cabelo, vai ter... Então, assim, acabou tendo esse movimento, repercutiu bastante, eu recebi muito apoio. Eu queria mas saber de uma coisa, se o movimento negro te apoiou. eu tive um apoio inicial. Aí, quando entrar... Daí descobriram que você é evangélica. Descobriu, aí, quando mudou o estereótipo, né? É evangélica, ela é cristã, mas ela é mulher, ela é negra, mas ela é de direita... Como é isso? Então, é como se... E aí que é a grande preocupação e o grande desafio. Você tem que não só defender pautas, você tem que discutir o assunto. O racismo, ele existe. Existe e tem que ser lidado, e é um pecado. Existe uma série de preconceitos. Isso é fato. Mas eu quero falar de isso racismo. não pode ser como aconteceu no meu caso. É assim, eu vou defender conforme a bandeira partidária. Eu vou defender conforme... Então, outra pergunta, né? então. E o movimento feminista? Saiu Também para tua não, defesa? Não. A gente teve muita gente entrou, viu, falou, peraí, né? Não Ah, teve ela- aquela coisa, mexeu com uma, mexeu com todas? não teve uma grande movimentação, não, com relação a isso. Eu tive muito apoio, sim, mas não foi um apoio de ativistas, foi um apoio da população, foi um apoio das pessoas Uau. que se sentiram tão chateadas como eu naquele momento. Lógico. Né? E quando a gente está falando de uma causa, a gente tem que pensar pela causa e não pela pessoa que eu estou defendendo por aquela causa. Né? E, então, se a Suelen ela levanta bandeiras, então eu defendo ela. Se ela é cristã, então eu vou tirar o pé e não vou defender tanto quanto eu defenderia outra pessoa. Então, isso E o ficou pessoal muito não claro fica e visível. confuso, assim? Eles batem o olho com você? Você deve receber isso muito, né? Porque o pessoal bate o olho e Eu fala, ouço bastante como assim, assim? né? Você... Como pode uma jornalista como você, que Ser conservadora. estudada, conservadora, ser tão careta, né? Ser tão antiquada, ou ser tão não ser moderna, não ter visão. Então a gente recebe os ataques acabam surgindo nesse sentido, né? Por conta do estereótipo de olhar para a figura e falar essa figura aqui ela tem que ser exatamente isso, ela tem que defender uma coisa e não outra. Né? Queriam que você fosse a segunda Marielle. Na verdade, assim, eu até participei de eventos especificamente. Fui, na época, muito questionada, né, falando especificamente sobre o assunto. E eu sempre fui muito clara. Eu falo, a gente precisa enxergar e debater o racismo. Com certeza. Em qualquer estágio. Isso é fato porque eu fui vítima disso e eu posso dizer assim, eu senti de fato na pele o que é o racismo. Mas eu preciso motivar outras mulheres como eu. Então, se Bauru vai ser governada da senzala, pois é da senzala que vão receber Os comandos. se fosse Lógico. o caso. Mas é um completo absurdo alguém, no momento como a gente está vivendo, Fazer um comentário fazer um desse. comentário dessa forma, né? Você não acha que tratando assim- pela cor. E aí que, abrindo um parêntese, como você comentou, assim, ela sofre porque o partido dela defende isso. A Suelen, que não é do mesmo partido, não tem as mesmas ideias, não defende as mesmas pautas, ela merece passar racismo. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive naquele momento, porque uma parte que poderia se unir e falar, olha, se é pela causa, então a gente se une pela causa. Então, quer dizer, especificamente. a intenção não é legítima pela causa, né? Você deve ver que é uma questão partidária. Agora, eu estava conversando com a tua mãe, antes a gente, no almoço, né, antes de a gente gravar isso aqui, e eu falando assim, o quão estratégico que quando eu olho para você, eu vejo assim,
assim, até a soberania de Deus, de Amém. fazer uma pessoa tão jovem, uma menina, eu falo isso assim, Claro. não no sentido, para exaltar até o fato que você está num lugar tão jovem, que pessoas que normalmente levam uma vida para chegar. É. E você está aí tão rápido, fazendo um trabalho tão eficiente. Então é uma pessoa, uma mulher jovem, negra, cristã e jornalista. Então isso aí, assim, é uma interrogação na cabeça de tanta gente, tanto dos conservadores, como aqueles que são liberais, não economicamente falando, mas liberais nos costumes, né? Então as pessoas ficam falando, cara, o que é isso? A contradição personificada. Totalmente. Quer dizer, o que não deveria. Só essa contradição porque a gente deixou vácuo. Né? O que ele Exato. estava falando. Porque a causa dos direitos humanos é uma causa evangélica. Sem Para dúvida. quem está escutando a gente aqui, não sabe que se não fosse pela reforma protestante, não haveria causa dos direitos humanos. Né? Quem lutou pela abolição da escravidão e também contra a segregação, você vai ver, eram os maiores expoentes disso, eram pastores evangélicos que levantaram. Martin Luther King, William Wilberforce, que lutou pela abolição da escravidão. Então, quer dizer, você vê que os ativistas por essa causa eram evangélicos. Então, quer dizer, a questão do Estado laico é uma herança da reforma protestante. Então, a imprensa vem falar, ou a academia vem falar sobre Estado laico. Calma aí, cara. A gente que ensinou isso para vocês. O Estado é laico, mas não é laicista. Então, quer dizer, não é que o Estado não tem espaço para a religião. O Estado tem espaço para todas as religiões. Isso significa o Estado é laico. Então, de alguma maneira, nós, quando digo nós, eu digo cristãos, a gente já permitiu o vácuo. Exato. E agora, outros se apropriaram dessa causa, que é a nossa causa. A luta contra o racismo é a nossa causa evangélica. Sem dúvida. Então, A luta pelas pessoas terem os mesmos direitos, elas serem olhadas, né? Eu falo, se a gente for olhar pelo maior exemplo que foi Jesus, como ele Sim. tratou as pessoas. os marginalizados, especialmente. Exato. Então, às vezes, levantam essas pautas, então, porque você não discute o assunto racismo, você é racista, você não... A igreja, ela é o maior lugar de acolhimento. É ali Sim. onde todos nós somos iguais. A igreja nunca está de portas fechadas. Ela está Sim. sempre de portas abertas para todas as pessoas. Mas o que muitos grupos acabaram querendo implantar na igreja é que a igreja ela é preconceituosa, que a igreja não entende o racismo como crime, que a igreja não olha pelos menos favorecidos, quando ela é uma das maiores... Pela mulher, a causa da A mulher. causa da mulher, que não quer incentivar que a mulher ocupe cargos de decisão, como eu estou ocupando hoje. Pelo contrário, a igreja ela é a que reúne o maior número de pessoas que tem total capacidade de ocupar esses lugares, né? Mas esse vácuo que você comentou de separar a gente, como se a igreja quisesse viver a parte do mundo, e não é. Essa jeito nunca nenhum. foi e nunca vai ser a nossa intenção. Eu na A nossa prefeitura, história, ela fala por si só. ela fala por si só. Ela fala por si só. E quando eu digo a nossa igreja, a história da igreja. A igreja, ela acolhe, a igreja está à disposição. Existem pessoas e pessoas que têm outro tipo de comportamento, vai existir, mas isso existe em qualquer ambiente. Sim. Né? Eu falo, existem prefeitos e prefeitos, advogados e advogados, médicos e médicos, professores e professores. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas a igreja é um lugar que reúne todas essas pessoas. E com o amor de Cristo, aquele que acolhe, é o mesmo amor que corrige. Sim. Né? Então, se apropriaram de uma bandeira como se a gente não tivesse a mesma coisa. E, na verdade, nós também defendemos. Eu falo por mim, eu sempre uso esse termo. Fui a primeira mulher eleita. Então, eu abri uma porta que até então estava fechada para as mulheres, que nenhuma delas tinham conseguido romper essa barreira de ter a primeira mulher eleita, e eu estou deixando aberta para que outras mulheres tenham o mesmo desejo e deixe um campo um pouco mais preparado para as que vêm depois de mim. Porque a mulher governando tem o seu jeito diferente do homem, mas ela pode ocupar esse espaço. Então, o espaço é para todo mundo. Mas a igreja debate, sim, a importância da mulher, a igreja deve debater mais, mas é o que você disse. Nós não podemos ser omissos. E eu faço uma provocação à igreja sempre. Eu falo, a gente tem que ocupar espaços. O que está faltando de para termos mais jovens cristãos que nem você envolvidos na política? Eu acho que, primeiro,
exemplos, né? Porque quando você eu vejo por mim, né? Hoje eu encontro muita gente que fala assim, olha, poxa, você é jovem, né? Você é cristã e está ocupando esse lugar, eu também posso. Sim. Né? Eu acho que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras e a gente tem que incentivar uns aos outros. Então, quando eu encontro jovens na igreja, onde eu tenho oportunidade de dizer, eu sempre falo, gente, nós precisamos estar disponível, porque é muito confortável você conviver com a sua comunidade. É você estar no meio dos seus, é você cantar, é você adorar. Você não acha que assim, o pessoal que... Você falou, antes de entrar aqui, apertar a gravação, sobre escapar daqui para o céu, né? Ao invés de fazer algo aqui, né? Exato. Porque às vezes no nosso universo cristão se fala muito, e acho que o céu é o nosso desejo, é o nosso anseio. Sim. Deus é o nosso anseio. Mas para a gente conquistar o nosso espaço, né, para você chegar até Deus, você chegar até o céu, você tem que passar por aqui. Então, você vai ter que conviver com os desafios da terra. Você vai ter que trazer luz para este lugar. Eu falei, para a gente é muito confortável, ótimo, não vejo a hora de ir para o céu, Senhor. Muito mais para você dizer que, ufa, né, vou me livrar de todos os meus problemas indo para o céu. E, na verdade, para você chegar lá, você tem que vencer essas etapas. E na nossa estadia aqui, a gente tem que ser luz. É como você comentou, é trazer o céu para a terra. É mostrar para as pessoas o porquê é bom servir ao Senhor. Porque é prazeroso servir a Deus. Porque eu posso, sim, estar na política e ser uma cristã e não negociar os meus princípios, e eu posso conviver com as pessoas, eu posso defender causas importantes, eu posso ser o exemplo. Mas é um desafio, né? Eu falo assim para as pessoas que a gente confundiu o nosso destino com a nossa missão. Exato. Né? Porque assim, o nosso destino é o céu. E as pessoas pensam que a nossa missão é chegar no céu. Ninguém chega no céu trabalhando bastante. Você chega no céu porque você recebeu uma graça. Exato. Então aquilo lá já é meu ticket, é meu destino. O meu destino é o céu. Agora, a minha missão é trazer o céu aqui. Né? Essa é a nossa missão. Então, quando a gente confunde, fala assim, cara, eu quero chegar no céu. É o meu objetivo de vida. Daí você tem os caras falando Maranata, Maranata, que eu também falo Maranata, por sinal. Eu quero que Jesus volte, o quanto antes melhor. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu tenho que também ser sincero com o meu coração. Qual que é a intenção, minha intenção de falar Maranata? Será que é porque eu não quero estudar, não quero trabalhar, não quero produzir, não quero ficar sofrendo aqui? Então, quer dizer, eu quero escapar desse lugar. Então, eu falar Maranata, na verdade, é um escapismo, melhor, né? É o escapismo. Daí eu pergunto pro povo, daí você vai chegar lá, você vai apresentar o que para Jesus? O que é que você fez lá? Né? Então, quer dizer, você está vindo aqui, você está falando assim, eu fui prefeita de Bauru. É mais do que maioria. Né? E daí você vai falar assim, e ainda peitei o McDonald's. Eu ando peitando um monte de gente. Me conta da política do Mac, da polêmica do Mac. Na verdade... de todos os lugares, né, Sueli? De todos os lugares, Bauru acabou tendo essa polêmica toda, acabou repercutindo muito. Né? E eu sempre peço muita sabedoria para administrar a melhor decisão e também mostrar para as pessoas que a gente tem que se posicionar, porque é o que essas pessoas esperavam de mim enquanto eleita. Todos os compromissos que eu fiz em campanha de ter os princípios cristãos, de defender a família, mas também de defender todas as pessoas, de governar para todo mundo, eu tenho cumprido à risca assim, dentro do meu coração. Né? E quando veio o McDonald's, eles fizeram uma alteração num banheiro, excluindo o banheiro das mulheres e dos homens e colocando um banheiro que eles chamam multigênero, né? E aí teve uma grande repercussão, muitas famílias nos procurando, então, muitas quer dizer, mulheres. Não tinha mais banheiro de masculino nem feminino. Nem feminino, ele era... Se tornou só um banheirão. Exato, e aquele acesso muito livre, né? Então, a mulher abria a porta e encontrava com o homem do lado de fora e dentro do banheiro? Dentro do banheiro limitado e naquele momento, lógico que eu, além da sabedoria, né, que você tem que pedir para administrar da melhor forma possível, eu segui à risca a legislação, que determinava que o que estava sendo feito lá, para começar, o primeiro ponto era totalmente irregular. Então, quer dizer, então a legislação... já não permitia que isso acontecesse. Aí ficou naquela coisa assim, prefeita, mas você vai notificar, você vai pedir para mudar ou não? Eu falei, com certeza.
A gente vai pedir, vai fazer a notificação. Aí muita gente quis levar isso para o cunho, porque ela é preconceituosa. Eu falei, além de seguir a legislação, eu não posso pegar o direito de um por um direito de um e excluir o direito do outro. Isso aí não é liberdade. Então, deu uma grande repercussão na época, mas fizeram... Quando a tua liberdade infringe... A do outro. Exato. Daí não é liberdade. Exato. Então, e a gente está vivendo muito isso, né? Porque... por conta de você, eu vou passar além e vou infringir o direito do outro. Então, as coisas não funcionam assim. Então, fizeram as adequações necessárias, arrumaram o que tinha. Então, por que os caras foram escolher? Porque, pelo que eu estou entendendo na história, eles começaram esse experimento, o McDonald's começou esse experimento em Bauru, foi isso? Na verdade, a gente, assim, mais adiante, alguns municípios já estavam fazendo, mas eram poucos ainda. Bauru teria sido um dos primeiros aí que acabaram adequando numa reforma, um novo padrão deles em outros países, inclusive. Mas em Bauru acabou sendo uma das primeiras aí a ter essa modificação e fui surpreendida, a gente teve muita gente nos procurando a respeito disso. E o município tem muitas pautas e muitas coisas para serem revistas. E aí, de repente, chega e o pessoal, prefeita, não quero. Aí outros, prefeita, você vai interferir. E para mim não importava se era uma multinacional, se era uma McDonald's, poderia ser qualquer outra. E daí isso aí... do sanduíche de Bauru. Independente, que eu acho que a repercussão maior foi porque realmente era uma empresa muito grande, que está em muitos países. E daí deu uma repercussão também ao redor do mundo, né? Deu ao redor do mundo. Aí é interessante ver, né, a ideia, porque alguns jornais falaram, prefeita negacionista manda McDonald's fechar por causa isso do banheiro. tem a ver com alguma coisa? Exato. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outros davam notícia só, outras vezes, alguns comentários, prefeita peita o McDonald's, prefeita implica com multinacional, com uma super empresa. Prefeita de coisa. cidade com nome de sanduíche boicota McDonald's. Exato. Esse aí seria um headline da Folha de São Paulo. Por aí, viu? Mas então me fala uma coisa, você come McDonald's hoje? Eu como. Mas prefere Burger King? Não, brincadeiras à parte, assim, eu gosto muito do lanche, mas assim, num primeiro momento o pessoal falou, prefeito, você não passa tão cedo no McDonald's, hein? Porque não foi só em Bauru, como repercutiu, então outras cidades que eu ia, o pessoal também identificava, não é a prefeita que mandou fechar o McDonald's? Nossa. Ficou muito conhecida até hoje. Então, hoje, a gente está falando aqui, mês de março de 2022, a gente vai ter eleição. Sim. Daqui uns 6 meses, e um pouquinho mais. E eu queria saber de você, o que é que você fala para já que a gente é jovem, a gente é evangélico, vamos falar para os jovens evangélicos, tá? Mas você fica à vontade para falar para quem você quiser. Você fala assim, como é que se um jovem evangélico falasse assim para você, Suelen, como é que eu devo votar? Qual que é o processo que eu devo passar no meu raciocínio para eu chegar num voto? Como é que você auxilia e ensina alguém a fazer um voto consciente? Eu sempre falo o seguinte, a gente precisa compreender da nossa responsabilidade. Eu falo por mim hoje, na prefeitura, eu falo as escolhas que eu tiver agora, elas vão refletir no futuro. Uhum. Então, quando a gente está votando agora, a gente está votando para o hoje e a gente está votando para o amanhã. Se a gente não tem uma geração de jovens que quer transformar, uma geração de jovens que está preocupado com o futuro, uma geração de jovens que está preocupado com o emprego, que está preocupado com o que vai além, né, da política, você precisa entender que nós seremos fundamentais, não só para essa eleição, mas para o futuro. Uhum. Eu sempre dou exemplo, né, do restaurante, eu falo, a gente tem todos os períodos de eleição, a gente tem a opção de escolher. Né? Se você vai a um restaurante, você tem um prato feito, que alguém preparou um cardápio, gostando você ou não daquilo, este é o prato feito, se você quiser comer, você come isso aqui que eu estou te oferecendo. Ou você vai para um restaurante que você tem a opção de escolher o cardápio, olha, eu quero comer isso, isso, isso. E a política é isso, as pessoas elas têm a opção de escolher do que elas querem se alimentar. Quem que você quer que te represente? Uhum. O que você quer para o seu futuro? Então, se a gente tiver jovens que não entendam o poder de um voto,
que não queiram se colocar à disposição, a gente realmente não vai estar fazendo a nossa parte. E eu falo não só para os jovens cristãos, mas eu falo para o jovem em si. Se você quer realmente... nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E na hora de votar, não é votar no que eu acho bonito ou no que jornal X ou Y está me indicando. Que eu acho maneiro, Né? Não, é votar de acordo com os seus princípios. É se preocupar com as pautas que aquele candidato, de fato, vai defender. Né? Ele vai te representar. E também muito, a gente só fala muito no executivo, né? A gente fala muito no... E você estava assim, dividindo com a gente sobre o desafio que o executivo sempre vai ter com o legislativo. Exato. E seja você prefeito com a Câmara, seja o governador com a LESP, ou, enfim, o presidente com o Congresso. A gente precisa pensar sempre em quem está acima da gente. Né? Então, eu estou na posição de execução. Então, eu executo o dia a dia, eu estou na rua mostrando aquilo que aponta que a população, os serviços que a população está pedindo. Eu estou ali na ponta. Mas as leis que vão me municiar, que vão me direcionar, elas estão acima de mim. Então, quando você fala de uma eleição como a nossa, agora, em 2022, ela vai ser extremamente fundamental. Que Brasil que a gente quer para o futuro? Que Brasil que a gente quer para os nossos filhos? O que você espera para a educação do Brasil? O que você espera do nível de emprego que você quer ter no futuro? É agora que você vai decidir, porque muita gente vai sentar, definir leis que podem favorecer ou não. E o pessoal nem lembra para quem votou para deputado, né? Muitas vezes não lembra para quem votou, né? Não lembra... às vezes nem se preocupa, fala, eu não preciso votar não, né? Porque prefeito é mais próximo, está ali, mas eu diria que é fundamental. A gente precisa entender a importância do nosso voto em 2022 e sermos criteriosos. Eu sempre digo e afirmo, a cadeira nunca fica vazia, então a gente precisa cuidar muito quem a gente quer que dispute essa cadeira. Você né? falou um negócio assim hoje, que era, você vai realmente pagar para ver, né? Você vai pagar para ver ou você isso. vai escolher, né? Porque você também não votar é você ser omisso. Você falar, o que me oferecerem está tudo certo. E a igreja tem esse papel de não ser omisso. Você acha que vai ter uma terceira via? Não acredito numa terceira via. Não eu estou sendo bem incisiva aqui. Isso vai dar polêmica, viu? Eu falo assim, eu não acredito que nós tenhamos uma terceira via a tempo, como as pessoas dizem, né? Eu vou pagar para ver, eu vou tentar. Na política, a tentativa atrasa o país. Então, assim, a gente não pode tentar para ver se vai dar certo, porque promete ser o equilíbrio. Né? Eu não acho que a terceira via consiga esse fôlego. Então, ou a gente se une de fato por aquilo que a gente realmente acredita, ou a gente realmente vai começar a ver um outro contexto, um outro Brasil no futuro. E o que você... Assim, eu não estou falando aqui só para ficar botando fogo no parquinho, mas assim, como é que você enxerga um evangélico, um cristão que vota marxista? Vota em pessoas com ideologias marxistas. Como é que você explica uma coisa dessa? Ou não dá para explicar? É difícil, assim, não me aprofundo, não fui de me aprofundar muito, mas eu sempre digo o seguinte, a gente precisa olhar o que a palavra nos orienta. Então, se você tem um cristão que defende coisas que são contra a palavra, eu acho que a resposta está aí. Né? A resposta está no que Jesus faria. Eu vou fazer de acordo com uma política que criaram, eu vou negociar o que a palavra diz a respeito da vida, o que a palavra diz a respeito da família, o que a palavra diz. Eu acho que essa sempre foi a minha base. Eu não consigo me imaginar pensando de uma forma diferente. Por isso que a gente fala, é muito difícil até mesmo explicar. Né? A gente entra num contexto... Porque uma coisa que para você talvez seja uma coisa tão óbvia. Exato. Mas eu acho que hoje não é tão óbvio. Hoje não. É porque eu acho que as pessoas elas querem encontrar um jeitinho para a palavra. E a palavra não tem jeitinho. Né? Eu falo, ela é muito objetiva. Eu acho que não tem como você... você serve ou você não serve, você crê ou você não crê, você... Então, eu acho que encontrar um jeitinho para as coisas, do que a palavra diz, né? Então, eu acho que
que é muito complexo, né, Theo? É muito complexo, muito desafiador falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu sempre sigo isso. Eu falo, esses são os princípios, é o que a palavra diz, e eu não posso ter dúvida disso. Né? Se eu tiver dúvida, eu não tenho totalmente a palavra comigo. Então, eu sou muito incisiva nesse sentido. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de certeza. Então, é complicado, né? Mas esse tem que ser o nosso E você está falando sobre isso, cara, assim, uma das coisas que me marca, assim, até na tua fala, enquanto a gente está conversando, é a tua convicção, né? E tem uma coisa, assim, que assim, a gente entende, assim, você falando da palavra, da Bíblia, né? A Bíblia nos ensina que quem convence é o Espírito Santo. Né? E escutando você falando assim, eu queria só perguntar uma coisa. Quais foram, assim, esses momentos que você sentiu, assim, essa convicção do Espírito Santo falando, ó, esse é o teu caminho? Porque você é uma pessoa, para quem não sabe, assim, a Suelen também lidera louvor, canta pra caramba, a pessoa que está sempre atuante, foi atuante na igreja, continua atuante na igreja. Então, quer dizer, para você talvez a coisa mais fácil seria, eu vou servir a Deus dentro da igreja. Mas para você dar o salto, em termos até, para o jornalismo foi isso, mas agora para a política, eu sei que você é pautada por uma palavra de Deus. Sim. E uma das coisas que eu mais vejo e recebo nas redes sociais, viajando no Brasil, aí fora também, a galera falando assim, Theo, eu quero acertar a vontade de Deus na minha vida, eu quero descobrir o que é isso, eu quero acertar. Só que no processo, eu não vejo, assim, é raro você ver pessoas convictas. Né? Como assim, como é que você tem essa convicção? Eu acho que, primeiro, eu sempre falo assim que a paz é um dos sinais que você realmente está no caminho certo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu decidi deixar mesmo, dar uma pausa na profissão, na apresentação. Foi um desafio, porque era uma escolha muito difícil, de deixar uma estabilidade, uma carreira consolidada, um lugar onde as pessoas me elogiavam mais do que criticavam, um lugar em que eu cobrava e não era tão cobrada. E para ir para um ambiente político, que é um ambiente que, infelizmente, ao longo dos anos, a gente sempre ouviu falar muito mal. É um ambiente em que você ouvia muito na rua, você vai para a política, você vai se sujar, você é tão boa apresentadora, tão boa jornalista. Eu cheguei a ouvir alguém falar assim, eu não vou votar em você porque eu prefiro você como uma apresentadora e não política, né? Mas eu coloquei muito diante de Deus isso. Então, no meu dia de encerramento, eu lembro que eu cheguei no camarim da empresa, né? E depois de acertar, eu falei, olha, eu estou saindo e ainda mais, não só sair, eu decidi que eu vou para a política. Eu lembro que eu chorei, mas eu chorei muito, mas eu chorei com um choro de paz. E eu acho que esse é um grande sinal de que você está ali encontrando o seu chamado e a sua missão. Não significa que vai ser fácil. Sim. Não significa que vai ser um mar de rosas porque eu estou dentro da vontade de Deus. Nunca é. Nunca é. A vontade de Deus... Até porque se fosse, tem que desconfiar, né? Desconfie, não está muito certo, né? Pelo contrário, vai ser um ambiente em que você vai ter que sair da sua zona de conforto. E o que Deus me provocou foi, você vai ter que sair desse ambiente em que você é a Suelen, jornalista, e está tudo bem, em que você cuida realmente do seu ambiente. E você vai para um lugar que você vai ter que aprender a cuidar das pessoas e você vai ter que administrar as críticas e ainda ir para um lugar em que você pode ouvir que você roubou, você pode ouvir que você fez a escolha errada, você pode ouvir uma série de coisas que são totalmente inverdades ao seu respeito, mas você vai ter que engolir aquilo e seguir a sua missão. Então, eu falo que essa convicção vem pela certeza de que Deus está no controle mesmo. E é uma entrega. Né? Eu falo assim, quando a gente diz, eis-me aqui, uma vez, não tem como voltar atrás. Né? Então, quando eu disse, eis-me aqui, eu falo que é o privilégio de ter nascido num lar cristão, mas mesmo sendo filha de pastor, eu tive que me encontrar com o Senhor, né? Eu tive que ter esse encontro com Jesus. Sim. Então, lá nos meus 12 para 13 anos, eu fiz a minha oração. Eu falei, olha, Deus, eis-me aqui, que eu possa cumprir a sua missão. Naquele momento eu achava, minha missão tem a ver com a música e com o ministério. E, na verdade, Deus estava me preparando por meio da profissão. Você falou bem no começo. Quando você é filho de pastor, você aprende a liderar, né? Você aprende a ouvir, você aprende a administrar até mesmo as críticas. Não, é verdade, eu acho que a igreja, ela como um todo. É a melhor escola de liderança que existe. É a melhor. Né? Assim, você vê assim,
às vezes você encontra certas pessoas por aí, daí você começa a ver, pô, o cara é líder, daí você traça de volta o cara lá na igreja. Porque a igreja te ensina a você liderar pessoas, Sim. a você multiplicar líderes, a fazer gestão de emoções, a fazer resolução de conflito. Tudo isso aí você aprende da igreja, né? Então, quer dizer, e sem dizer ainda a esfera da arte e entretenimento, que todos os melhores músicos e artistas você traça de volta para a igreja, nasce né? no altar, né? A gente fala que nasce Cara, no então quer altar. dizer, a igreja realmente é uma bênção na sociedade, assim, que, assim, eu fico vendo, nem todo mundo consegue, a não ser que você seja da igreja, entender de fato o que a gente está falando aqui, né? Porque, assim, ela te forma como pessoa. Então, assim, é incrível ver, porque eu tô vendo você, assim, na tua convicção, mas eu falo assim, também, né, meu, é filha de pastor, velho. Rato de igreja é assim mesmo, Ó, cara. cresce, eu falo assim, a gente fala assim, você já aprende a lidar com absolutamente tudo. Né? O Fica pessoal apagando fala, fogo a vida inteira. a vida inteira Junto com os você pais. tem que conciliar as emoções das pessoas, porque eu falo assim, Exato. muita gente pensa assim, nossa, para administrar uma prefeitura, você tem que ser ótimo em contas, em economia. Você tem que gostar de gente. Você tem que aprender a lidar com pessoas. É o que eu lido todos os dias. Sim. Eu não lido com números, né? Você tem um ótimo secretário de finanças, você tem alguém que você coloca na administração, mas você tem que gostar de gente e conseguir administrar os conflitos, porque você vai encontrar uma série de pessoas com pedidos diferentes. Sim. E o tempo da máquina pública é muito mais lento do que eu gostaria. Então, tem uma situação para resolver na cidade. Eu queria resolver hoje, mas eu dependo de uma série de coisas para conseguir executar aquilo. E a igreja nos prepara para administrar essas guerras, né? Então, eu ganhei de presente de uma pastora é um quadro que tem uma foto minha na frente e um leão atrás, né? Eu coloquei bem na frente da minha No teu gabinete. do gabinete da minha mesa, assim. Então, aqueles dias de conflitos, aí eu olho e falo, eu não estou sozinha, porque pela minha capacidade, realmente, limitada, pelo meu saber limitado, porque a gente nunca vai saber tudo. Então, você tem que ter uma estrutura e uma base muito grande. A minha base acaba sendo espiritual, né? A busca constante, a base familiar, que eu digo para você que é, assim, fundamental. Você Uau. ter uma família, meus pais e meus irmãos, eles são minha base de oração. Então, Sim. assim, muitas das coisas que eu decido na prefeitura hoje, eu digo para você, eu decido depois que eu oro e falo, Deus, eu preciso de direção, porque o Senhor vê onde eu não vejo, vê o que eu não vejo, o Senhor abre porta onde eu não consigo abrir, o Senhor participa de reuniões que eu não participo. E para Né? onde Então, que você vai, o que é que você vai decidir depois do teu mandato? Mais olha, outro? Eu tento não me programar muito, porque quando eu programei, gente, saiu tudo do contrário. Mas o que o povo tá pedindo? Você aspira, assim, sei lá, ir para o Congresso ou não? Ou você prefere ficar no Executivo? Eu sempre digo que eu não sabia que eu era muito mais de execução do que de cobrança, né? Porque eu sou muito inquieta, então eu gosto de ver as coisas acontecendo. Então, ao invés de cobrar, olha, faça isso para mim, às vezes eu falo, vou lá executar. Então, na posição do legislativo, talvez eu ficaria muito mais nessa seara da cobrança e tal. No executivo, eu tenho condições de executar, de demandar, de poder ajustar. Mas eu digo para você que eu não faço planos. Eu vou vivendo o dia a dia. Completei agora 1 ano e 3 meses à frente da prefeitura. Ainda é um começo ainda que eu estou trilhando. Então, tem muita coisa em Bauru para fazer. Tem muitos desafios. E eu estou numa época da cidade em que a gente tem decisões muito importantes e que vão refletir para o futuro. Sim. Então, eu tenho que ser muito responsável nas minhas escolhas. Então, por enquanto, eu estou vivendo o mandato. Agora, o que Deus me proporcionar lá, não sei qual vai ser a missão. Eu falo, estou na missão prefeita. Agora, eu não sei qual vai ser a próxima missão que ele vai me delegar. E Mas eu estou à nesse disposição. 1 ano e 3 meses, imagino que você está aprendendo bastante. Né? Muito, muito. Eu sou uma outra pessoa do dia que eu assumi a prefeitura e para agora. E para você, assim, para os líderes jovens que nos escutam, nos assistem, qual que seria assim, um conselho de liderança que você daria para eles? Eu acho que, primeiro de tudo, é você pedir a sabedoria. Né? Eu falo quando Salomão foi extremamente certeiro, porque essa é a palavra-chave para nós, seres humanos. Sabedoria para fazer boas escolhas. Né? E a gente todos os dias escolhe alguma coisa. E o jovem chega uma etapa da vida que ele vai ter que escolher.
ele vai ter que escolher qual faculdade ele vai fazer, ele vai ter que escolher com quem ele vai casar, ele vai ter que escolher qual cidade ele vai morar. Então, é um período de escolha fundamental. Então, Sim. se Deus te der sabedoria para fazer boas escolhas, você vai caminhar naquilo que Deus tem para você. Né? Acho que essa direção é o mais fundamental. E reconhecer sempre. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer que a gente tem que aprender todos os dias. Sim. A gente não vai conseguir caminhar sozinho. Ouvir mais e falar menos, né? E pedir mais a direção de Deus nisso. Eu acho que... E não ter medo de se desafiar. Uau. Porque, assim... eu sempre estimulo as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Sim. Né? Deixar um legado. A gente tem várias opções. Ou você está no mundo para ser luz e diferença e deixar um legado, ou você apenas passa por aqui, ocupa o seu espaço no céu e está tudo certo. Acho que eu quero muito deixar um legado e eu acho que essa geração tem tudo para fazer isso. É deixar um legado de transformação, de mudança. Eu falo assim, pode ser que eu não consiga fazer muita coisa, mas se eu puder plantar uma árvore e essa der frutos, eu Uau. tenho uma árvore plantada e que deu outros frutos. Exato. Eu fico muito incomodada em estagnar e eu falo, uma vez que você descobre que sair da zona de conforto é doloroso, mas te faz crescer, você nunca mais quer permanecer Você nela. não para. né? Pega um embalo, pega Pega o outro. embalo e vai. É. E o resto Deus vai te capacitar. Que né? legal. É o que eu fiz. Eu falei, Deus, o Senhor escolheu, agora o Senhor me capacita aqui, porque eu até então nunca tinha administrado nenhuma empresa. Hoje a gente tem quase 7 mil funcionários. Uau. E quando eu olho para a imensidão da cidade, eu vou deitar e falo, eu tenho uma grande responsabilidade. Te dá, às vezes, meio que, tipo, o que está acontecendo? Dá aqueles momentos? Todos os dias eu ainda acordo pensando, né? Às vezes não é que eu esqueço, mas às vezes eu olho e falo, nossa, que responsabilidade. né? Uma loucura. Sueli, quando você foi eleita, deu muito medo e, assim, a bagagem que você teve quando você foi suplente ajudou muito você como prefeita e Theo perguntou, né, qual é o conselho que você daria para o jovem? E a pergunta que eu faço é, qual o conselho que você daria para o jovem que quer se envolver com política? Quais foram as principais habilidades que você entendeu que você precisava para estar onde você está? Exato. É legal essa pergunta, porque eu acho que se eu puder compartilhar o que eu vivenciei na política com essa geração, eu fico feliz por isso, porque se eu quero deixar um legado, tenho que deixar um legado para quem eu atendo hoje na prefeitura, mas também para uma nova geração de políticos. Eu vou começar pela sua última pergunta. Eu acho que a gente precisa ser você. Né? A gente está vivendo uma geração de políticos agora que as pessoas mais querem? Elas querem ouvir a verdade, elas querem a sinceridade. Então, o que eu trouxe na minha campanha eleitoral e que me trouxe de 1% de intenção de votos, que foi de onde eu saí quando eu decidi sair candidata para ser a prefeita eleita. Foi tipo um milagre, né? Foi um grande milagre, e eu falo um milagre, e ao mesmo tempo um trabalho muito intenso de Fala assim, de bem levar, rapidinho né? assim, só como é que foi, só porque a gente nem chegou a cobrir isso aqui. Verdade. Na verdade, assim, quando eu decidi sair candidata, a gente fez uma pesquisa do próprio partido inicial para saber qual era o cenário se eu saísse candidata a prefeita. A gente saiu com 1% de intenção de votos, né? A princípio, o partido falou, é melhor você sair vereador, acho que você vai acabar perdendo o que você conquistou enquanto suplente lá atrás, né? Para quem não sabe, eu fui candidata a deputada estadual inicialmente em 2018, foi minha primeira experiência política e pouco tempo depois aí eu vim para a prefeitura de Bauru. Então a campanha me ensinou a lidar com as pessoas, a ir para a rua, a estar presente. Então esse 1% tinha tudo para não dar certo, né? Porque se eu ficasse muito preocupada com a porcentagem, realmente era uma porcentagem que eu poderia ter uma grande chance de passar mais vergonha do que qualquer outra coisa. Mas eu decidi encarar, né? E eu sempre falo, até eu decidi materializar isso num livro que deve sair nesse primeiro semestre, que eu falo muito sobre essa vivência de você sair com uma porcentagem tão pequena e alcançar um objetivo e um sonho. Então, no meu caso especificamente, a gente saiu daquele 1% e fomos crescendo na campanha. No primeiro turno, nós ganhamos em primeiro lugar e no segundo turno veio a vitória, assim, e veio todos os desafios. Ele comentou sobre ter medo. Lógico que quando eu
falou, olha, você é a nova prefeita de Bauru, a partir de 1º de janeiro, você tem essa responsabilidade, que você vai precisar oferecer o melhor para as pessoas, montar sua equipe de trabalho. Eu confesso que eu entrei, quando eu peguei a chave do gabinete na posse, no dia 1º, e eu falei, nossa, Senhor, eu não vou dar conta. Pensei inicialmente, acho que eu não vou dar conta disso daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, olha, para quem saiu de 1% de intenção de votos e fez uma campanha com verdade, que foi o que eu fiz... 3 pessoas na tua equipe, né? 3 pessoas na minha equipe, né? Você sendo uma delas. Um amigo, minha mãe e só a família nos bastidores no que podia ajudar, mas minha mãe dirigindo, fotografando, até mando um beijo para ela. Minha mãe, Lúcia Rosim, querida, sempre me apoia muito. Ela saía dirigindo, tirando foto. Aí a gente trocava, né? Eu vou dirigir, mãe, você dirige, enquanto eu vou escrever aqui o texto, eu já estou postando. Para fazer live, tinha um amigo que também acompanhou a campanha inteira. Então, a gente ia pensando tudo na rua. Enquanto as pessoas questionavam assim, nossa, mas quem está por trás dela? Eu ouvi muito isso. Você não sabe, ela tem super empresários atrás dela, ela tem uma estrutura que ela montou para essa campanha que não tem igual. Aí a gente sentava na mesa da minha casa, a gente começava a rir, falava, gente, que estrutura que eles estão falando. Porque tinha alguns momentos até que eu chegava em casa, a gente descansava um pouco do tema campanha eleitoral para poder viver um pouco, Lógico, né? Mas era muito engraçado. E tanto é que quando eu assumi com a chave do gabinete e com o grande desafio de escolher uma equipe técnica em grande maioria por critérios técnicos e currículo. Teve secretário que eu contratei porque eu peguei o currículo dele para ver se tinha um perfil, porque eu fiz uma campanha chapa pura, sem coligação com outros partidos, então eu tive muita liberdade de conseguir trabalhar, né, de conseguir montar uma equipe nossa para conseguir construir mesmo o meu mandato, né, o mandato da Suelen Rosim. E eu sou um pouco diferente dos outros políticos tradicionais. Eu tento me comunicar muito. E quando você fala de quem quer entrar na política, eu sempre falo, eu sou de uma geração, uma geração que está nas redes sociais. Sim. Então, o que foi um diferencial, de certa forma, é que eu não prometi para o bauruense aquilo que eu não tinha condições de controlar. Você falou pra gente, Né? na campanha, a pessoa perguntava, o que você vai fazer, né? Nossa, eu ouvia muito assim, ela não tem projeto, né? Ela não tem projeto. Eu falei assim, eu tenho projeto. Porque você falou, eu não tenho... Eu sempre dizia assim, a pessoa fala, ela não tem projeto para a cidade. Eu falei, não, eu vou fazer o que a gente tem funcionar direito. Exato. Eu vou ir para os lugares, né, para os 4 cantos da cidade, vou olhar para a população, vou conversar com ela. Quando a notícia for boa, a gente vai se enfrentar. Quando não for boa, eu vou ser realista. Uhum. E eu hoje olho assim como Deus foi muito bondoso comigo, porque hoje eu enxergo Bauru e eu falei, olha que bom que eu fui realista com a população. Uau. Porque hoje a gente tem, de fato, na nossa cidade, em Bauru, os problemas do dia a dia que precisam ser ajustados. Sim. Então, é uma cidade com infraestrutura, de muitos anos, com poucos investimentos. Então, vamos fazer o que a gente tem funcionar e a próxima geração que vir vai implementar outras coisas, mas vamos fazer o que a gente tem de uma forma legal. Então, acho que essa verdade, para quem quer entrar na política, é o melhor dos universos. Né? Não adianta você querer contratar a melhor empresa de marketing que vai te dar um posicionamento da mão direita e da mão esquerda. As pessoas querem verdade. Sim. Por que elas se conectam muito com um governo que está na rua? Porque eu preciso estar na rua. Porque eu falo, eu estou prefeita, mas a pessoa vai me encontrar no supermercado, ela vai me encontrar na padaria, ela vai me encontrar na rua fazendo outras coisas. E eu acho que quando a gente conecta a nossa verdade, eu falo assim, a verdade não tem 2 caminhos. Então, assim, você vai lá, faz a sua campanha sendo realista com o que você pode realmente se comprometer, o que você não pode se comprometer, não fale. Sim. Até porque só vivenciando dentro da prefeitura para você saber quais são os desafios. Então, eu fui um mandato que não prometi aquilo que eu não podia ter controle de executar. Então, hoje, tudo que eu fizer, a pessoa fala, ela não falou que ia fazer, mas eu fiz. Sim. Então, eu também procurei não ser um governo de anunciação, né? Aquela coisa, anuncio que eu vou fazer tal coisa. Não, hora que tiver tudo certo, eu anuncio que está começando este projeto. Certo. Então, é um pouco diferente basicamente do que muitos políticos fazem. E aí vai a dica aí para quem quer entrar na política, principalmente essa nossa geração. Primeiro de tudo, acho que é estar disponível. Deus está contando com a gente. Estar à disposição. A gente tem que buscar o céu, mas a gente precisa fazer com que o nosso período aqui seja um período de honra à palavra.
A gente tem condições de ser luz, a gente deve ser luz. Ele espera de nós, luz do mundo, sal da terra, né? Sim. Então é aqui, é neste momento, é para este tempo. Então, enquanto a gente não se disponibilizar, não abrir as nossas mãos e falar, eu quero me colocar à disposição. Se você, eu falo assim, eu estou até lendo um livro que fala assim, se Jesus fosse prefeito. Acho que é isso mesmo, um livro muito bom. O título me apaixonou, assim, Lógico. porque eu falei, basicamente é isso, né? Tem tudo a ver. Porque se você vê o que Jesus enfrentou por nós, ele se colocou na linha de frente. Sim. Ele foi a transformação. Ele se fez homem e por onde ele passou, ele deixou uma marca, ele deixou um legado, ele transformou. O que a gente espera enquanto semelhantes de Cristo é que você também deixe a sua marca. Sim. Então, essa história de que não vá para a política, eu sou muito jovem, não vá, decida, opine, ocupe a cadeira, queira estar à disposição. A sua reputação, se Jesus falasse assim, olha, minha reputação, o que menos interessa, o que me interessa aqui é a missão. Sim. Né? E se você sabe que essa é a sua missão, então vai cumprir a sua missão. A política precisa de jovens como a gente, precisa de gente disponível. Eu às vezes me sinto um pouco sozinha no sentido de dizer, olha, eu sou uma prefeita no interior de São Paulo e do mesma faixa etária e que muitas vezes é cristã até mesmo, então é difícil, assim, até quando a gente encontra alguns prefeitos que têm o mesmo, né, as mesmas ideias, fala, que bom te ver, né, porque a gente pode sentar e discutir, chorar e brigar pelos desafios. E eu quero poder encontrar outras pessoas como eu, entendeu? Sim. Outra geração jovem que corre atrás, que se comunica, que leva a verdade, que usa as redes sociais. Muito legal. Que confronta também, né? Que está à disposição para acontecer. Às vezes o que Deus tem para você, o seu campo missionário, às vezes é aqui onde você está neste momento. Sim. Né? E depois, quem sabe, o futuro é adiante, mas acho que basicamente é isso. Muito legal, Suelen. Bom, nosso tempo está terminando, mas com certeza a gente vai estar apoiando aí e orando. Amém. Você está deixando aí tua marca, você está fazendo tua missão. Amém. E a gente está aí na retaguarda. Fica aqui, então, mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu espero que você tenha sido edificado, Amém. que você tenha sido abençoado aí e também desafiado. Você que é chamado aí para a esfera da política aí. Vocês escutaram aí a prefeita Suelen chamando você na chincha aí. Isso Valeu, aí. Suelen. Deus abençoe, gente. Um abraço especial. Um prazer estar aqui, viu, Theo? Prazer todo nosso. E que você aí possa se colocar à disposição para o reino de Deus em todos os lugares estratégicos. Deus está precisando de pessoas em lugares estratégicos e pessoas decisivas. E quem sabe é você o próximo, né? É isso aí. Deus abençoe. Valeu, gente.